Olá, hoje vamos aprender a fazer sorvete caseiro. Aquela receita de sorvete que sai tal e qual o sorvete que nós compramos no supermercado. Então, aí estão os ingredientes. Então, primeiro vamos colocar aqui o nosso leite gelado. Depois de adicionar o leite gelado, vamos adicionar o leite em pó. Vamos adicionar as natas bem consistentes, nessa consistência. Vamos adicionar uma colher de emulsificante, leite condensado, a glucose e também a liga neutra. Então vamos bater isto no nosso liquidificador ou na nossa batideira. Eu prefiro usar a batideira, que é para eu ter mais aeração do meu sorvete. Depois disso é só desligar, é só bater por uns 2-3 minutos até ficar assim. Não pode ficar naquele ponto de creme, deve ficar nesta consistência. Então depois disso vamos pesar na balança. Eu vou fazer 500 gramas aproximadamente de cada sabor. Eu aqui vou fazer o sabor napolitano, que são 3 sabores, um de morango, um de chocolate e um de vanila. Então aqui eu vou medir na minha balança 500 gramas do meu preparado, né, do meu creme para sorvete. Também podes fazer essa receita na máquina de sorvete. Eu, como não tinha a máquina de sorvete, eu fiz na batideira. Medi 500 gramas, aqui também vou medir 500 gramas aproximadamente. Podes medir a quantidade que quiser. Esta nossa receita vai render aproximadamente um pouquinho mais que 1,5 kg, né? Quase 1,6 kg. Então aí vais saber como é que vais dividir, como é que vais saborizar. Não necessariamente precisas usar esses sabores que nós estamos a usar aqui. Podes usar outros tipos de sabores, vai ficar ainda melhor. Pode usar também um sabor, não tem nenhum problema. Então já dividimos aqui em 3 recipientes. Estão aqui cada um com um pouquinho, com aproximadamente 500 gramas. O último deu 521, mas não tem nenhum problema. Então em seguida vamos saborizar. Eu vou colocar aqui a essência de vanila num dos recipientes. Aqui eu vou usar a vanila incolor, mas pode usar a Robertson. Eu queria aqui o meu sorvete ficasse branco no sorvete de vanila, por isso que eu estou a usar a essência de vanila incolor, mas também pode usar a Robertson. Então é só misturar com a ajuda de uma espátula por aproximadamente uns 30 segundos ou até envolver toda a essência. No outro recipiente eu vou adicionar essência de morango e vou adicionar também corante rosa em gel. O tom do corante é rosa choque ou hot pink. Então eu vou colocar aqui aproximadamente uma colher de chá de essência de morango e também vou adicionar algumas gotas de corante rosa. Então aqui no corante rosa eu não exagerei por medo do corante fazer com que o meu sorvete amargue. Então só adicionei algumas gotas. Também pode usar corante vermelho. Então depois disso é só misturar muito bem, tal qual nós fizemos no primeiro recipiente, onde tinha a receita, onde tinha a essência de vanila. E aqui no último recipiente nós vamos adicionar cacau. Então aqui eu vou adicionar o equivalente a uma colher de sopa de cacau e também vou misturar. Pode adicionar também chocolate em pó, vai ficar muito bom. E também podes, se calhar, adicionar um pouquinho de granulado de chocolate, é para tornar o nosso sorvete ainda mais interessante. Então aqui nós vamos usar, aqui eu usei o takeaway, né? Eu cortei o takeaway, as tampas do takeaway e fiz com que tivesse a mesma medida do recipiente onde eu vou colocar o meu sorvete. E depois eu coloquei aqui que é para poder fazer essa divisão e o sorvete não se misturar. Mas devemos prestar atenção, não pode ser uma caixa leve, não pode ser um material leve, que é para impedir com que os sorvetes ou os sabores dos sorvetes se misturem.
Então aqui depois disso eu vou levar para gelar. Aqui levei para gelar durante mais ou menos umas 2 horas e no congelador. E depois eu vou tirar, eu não posso deixar secar, senão vai ser difícil de tirar este papel de takeaway. Então, depois disso, aqui temos o resultado. Vamos levar novamente para o congelador. Aqui podemos deixar de um dia para o outro, depende de nós. E depois disso é só nos servirmos. Vejam só como ficou o nosso sorvete. Ficou muito bonito. Eu vou congelar a imagem para verem como é que é o interior. É como se fosse aquele sorvete mesmo que nós compramos no supermercado. Então depois é só nos servirmos. Eu aqui servi e por conta de estar a gravar ele acabou derretendo, mas em casa eu tenho a certeza que vai dar super certo. Muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima. Beijinhos.